Começa aqui a segunda parte dessa impressionante história. Sabe, meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, logo em seguida, a dona Luzia, ela conduziu o Paulo pela mão. Me deixou. Onde eu estava, eu fiquei. Ela conduziu só o Paulo pela mão, praticamente me ignorou. E foi andando de mãos dadas com ele em direção a algumas pessoas que formavam um círculo no meio daquele, vamos chamar, entre aspas, terreiro. Era um lugar bem diferente. Paulo, ele ficou sentado no meio de uma roda e a dona Luzia começou a fazer uma espécie de reza de palavras incompreensíveis, porém sempre ao som daqueles atabaques, e mal dava para entender o que ela falava. Eu percebi que logo depois daquela reza, uma bebida servida num garrafão, acho que talvez cachaça, passava de mão em mão e todos tomavam um gole daquela bebida. Era branca, dava goles assim imensos, porém ninguém parecia ficar de fogo, apenas ficavam todos cada vez mais eufóricos, dançavam em volta do Paulo de uma maneira estranha, pareciam mesmo estar possuídos, sei lá, por algum espírito. Quando o garrafão caiu nas mãos de Dona Luísa, ela também deu um gole imenso e em seguida pediu para o Paulo abrir a boca. Ele a princípio se recusou, mas ela insistiu, disse que aquilo fazia parte do ritual. E então meu marido abriu a boca e ela acabou despejando o resto que havia naquele garrafão na boca do Paulo. Inclusive, ele chegou até a se afogar. Chegou a se engasgar. Olha, eu estava horrorizada com tudo aquilo. Desde que eu havia conhecido o Paulo, nunca o vi colocando nenhum tipo de bebida alcoólica na boca, nem mesmo uma cerveja. Paulo sempre detestou bebidas pelo fato de seu pai ter sido alcoólatra. O pai dele, inclusive, morreu de cirrose. Ele tinha pavor de bebida alcoólica. As danças e rezas continuaram por mais de 40 minutos, muitas velas, muitas fumaças de incenso, e Dona Luzia parecia realmente que ela estava com um espírito em seu corpo. Como eu já falei, ela era uma senhora de mais ou menos uns 60 anos de idade, mas dançava, rodava e pulava, parecendo que tinha 15. Paulo permaneceu o tempo todo sentado e de olhos fechados e cabeça baixa. Parecia estar sentindo alguma coisa e participando também do ritual. O ritual, enfim, terminou. As pessoas começam a voltar para o seu estado normal. E então Paulo se levantou, Dona Luzia conversou mais um pouco com ele e finalmente se despediram com um abraço bem apertado e falando muitas coisas em seu ouvido. No caminho de volta para casa, eu permaneci calada. Eu estava muito chocada com tudo aquilo que eu tinha visto. Paulo, então, me vendo calada, começou a falar que ele tinha gostado. Eu gostei. Caramba, eu gostei do que aconteceu aqui. Me sinto melhor. Eu tô sentindo que a partir de agora eu descobri o que eu quero na minha vida. Perguntei para ele se ele estava bem depois de ter tomado aquela cachaça e ele me respondeu que não tinha sentido nem o gosto da pinga. Será que era pinga? Para mim eu estava tomando água e era verdade. Qualquer pessoa que tivesse tomado uma quantidade de pinga igual a que Paulo tomou estaria cambaleando, mas ele não.
estava andando normalmente, falando normalmente, como se tivesse de fato bebido água. Perguntei que Dona Luzia havia falado tanto no ouvido dele. Que foi que ela ficou tanto tempo falando no teu ouvido, meio que cochichando? E ele me disse que era segredo. Ele não poderia me falar. Apenas disse que era algo muito sério e que era algo relacionado a um compromisso que ele tinha assumido com ela naquela noite. Compromisso? Nunca houve segredo entre mim e o Paulo? Que papo era esse? E foi a partir desta primeira vez que ele passou a frequentar aquele terreiro. Paulo passou a frequentar semanalmente aquele lugar. Agora, toda sexta-feira, ele ia para lá. Não, eu não ia. E assim como eu também não estava gostando nada daquilo. Cheguei a conversar com Paulo, disse que talvez o caminho não fosse esse. Mas Paulo, ele já parecia estar convencido que naquele terreiro ele iria resolver todos os problemas da sua vida. Passamos a ter brigas, discussões sobre isso. A gente não brigava. No começo eram discussões pequenas e depois brigas mais graves e sérias. Paulo, em certa ocasião, chegou a falar que pararia de frequentar o terreiro. Porém, quando disse isso, a Dona Luzia... Porém, quando Paulo disse isso para Dona Luzia, ela falou: se vocês estão brigando porque ela não quer que você vá ao terreiro, você sabe muito bem o compromisso que você assumiu comigo lá. Olha, o terreiro hoje é a coisa mais importante da sua vida. Você não quer tua vida arruinada. Então, pense bem. Acho até melhor deixar a esposa do que deixar o teu compromisso. Entendeu o que eu falei, Paulo? Meu querido amigo Paulinho, eu não estou aqui para falar e nem criticar qualquer tipo de religião, até porque aquela religião era particular da Dona Luzia. Ela não definia bem o que era. Ela não dava um nome. Sei lá se era de fato uma crença ou uma seita. Eu desconfio de uma seita, mas eu te juro por tudo que há de mais sagrado nesse mundo. Aquilo era um lugar negativo, era de fato uma seita. E ali foram fazendo uma lavagem cerebral no meu marido. E tudo isso se agravou ainda mais quando ele recebeu uma proposta excelente de emprego numa grande empresa, com um salário 3 vezes maior do que aquele que ele antes recebia. Meu Deus, aquilo tudo veio corroborar com a crença dele naquela seita. Na minha opinião, esse emprego não teve nada a ver com os cultos, sei lá se eu posso dizer assim, com o que acontecia na seita. Não teve nada a ver. Porém, na cabeça do Paulo, foi o espírito que eles cultuavam nesse lugar que abriu aquelas portas. Para mim era o talento dele enquanto engenheiro. Ele era engenheiro civil e dos bons formatos. Paulo já não tinha mais o mesmo comportamento de antes comigo. Antes ele era atencioso. Passou a não ser mais, a ter outros costumes, a ter vícios, fumar, beber, inclusive bebia dentro de casa. Na hora do sexo, ele me pedia para fazer coisas estranhas que eu nunca havia feito antes. Coisas que eu não aprovava, eu considerava imoral. Além disso, passou a trazer pessoas estranhas para dentro da nossa casa. Pessoas que eram conhecidas de Dona Luzia. Ah, a Dona Luzia!
ela já nem mais conversava comigo. O contato dela agora era com o Paulo. E a situação ficou insuportável para mim, porque apesar de financeiramente as coisas irem muito bem para o Paulo, ele tinha conseguido comprar um carro novo, não se preocupava mais com dinheiro, passou a pagar 2 prestações de uma vez só do financiamento do nosso apartamento, que era direto com a construtora, não se apertava mais nas semestrais. Mas o que ele não conseguia enxergar é que se tudo ia bem do ponto de vista financeiro, e graças ao seu trabalho, graças ao engenheiro que ele sempre fora, por outro lado, as coisas iam péssimas dentro de casa. Eu sentia que eu estava perdendo o meu marido. O Paulo, ele já não vinha mais para casa. Como assim? Vocês não vão acreditar. Ele chegava no prédio em que nós morávamos e ele ia direto para o apartamento da Dona Luzia. Isso fez com que eu começasse a apressar a mudança para o apartamento novo. Finalmente ficou pronto. Eu comecei a ajeitar tudo lá no apartamento novo para que houvesse a mudança. Mas a mudança em nada resolveu, porque até facilitei as coisas para eles. O Paulo não ia mais lá para o nosso prédio novo. Ele passava no prédio onde morava a Dona Luzia. Ficava lá, no apartamento dela. Paulo, não estou entendendo. Você prefere ficar na casa dessa mulher do que aqui em casa comigo? O que acontece? O que rola? Tenha dó. Ela é uma senhora, Dona Luzia. Sim, de fato, ela tinha o dobro da minha idade à época. Eu estava com 30, ela tinha 60. Mas, creiam, o Paulo, eu acho que começou a ter alguma coisa com ela. Sinceramente. Paulinho, eu comecei a me desesperar. Até que um dia, quando eu forcei mais a barra, o Paulo disse: aproveita, já que você está no apartamento novo, eu acho que eu vou realocar aquele apartamento antigo nosso e vou morar lá no outro prédio. Pelo menos eu fico perto da minha amiga e a gente pode conversar. Não. Aí não. Quando o Paulo tomou essa decisão de me deixar sozinha no apartamento novo e realocar aquele apartamento que morávamos para ele continuar lá com a Dona Luzia, eu tive a certeza que alguma coisa eu precisava fazer. E foi então que eu apelei. Uma tia evangélica me ajudou com o seu pastor. Minha mãe, católica, me ajudou com o padre. Eu não fui parando por aí, não. Eu precisava de mais gente. Foi quando uma pessoa me levou num centro espírita. E eu também precisava daqueles médiuns que recebiam aqueles espíritos de luz. Eu juntei todas as forças. E, sinceramente, foi graças a isso que eu prevaleci com o poder do amor, o poder do coração. Os 3, o pastor, o padre, o médium espírita, disseram com palavras diferentes, mas sempre a mesma coisa. O diabo estava nisso. Aquela mulher, a Dona Luzia, ela fazia parte de uma seita diabólica. Nada a ver com as religiões africanas. Nada a ver. Era uma seita diabólica. Era outra coisa. Onde o diabo era a figura central. E o Paulo, o meu amado e querido marido,
havia estabelecido ali um acordo com o diabo. Eu queria saber se havia um meio disso ser quebrado. E aí, os três, o pastor, o padre e esse senhor espírita, esse médium, se juntaram. E graças a Deus, conseguimos obter uma vitória. A vitória do amor. De acordo com eles, foi o poder do meu coração de esposa que amava perdidamente aquele marido. Paulo, de início, não aceitava nenhum dos contatos meus, nem com o pastor, nem com o padre, nem com o senhor espírita. Ele zombava, gargalhava, como se o próprio diabo ele fosse. Eu sabia que não era. E o diabo não poderia sair vencedor nessa história. Então, não perdi a fé. Eu continuei lutando e insistindo. E a força e o poder do meu coração venceu. O Paulo desmaiou, o Paulo passou mal, o Paulo foi confundido com louco, chegou a inclusive ser internado numa camisa de força. Mas eu sabia que tudo aquilo era espiritual. No final, vencemos. Eu trouxe o Paulo para o meu lado, do lado de quem ele jamais deveria ter abandonado. Eu, sua mulher. Tudo, na verdade, culmina com um tempo em que ele ficou comigo, uma semana de paz. Tempo bastante para eu engravidar. Quando ele resolveu retomar aquela vida antiga, porque o diabo tenta, é difícil. Você não pode dar brecha. É difícil, mas quando ele tentou retomar, eis que eu dei a notícia. Paulo, eu estou grávida. Venha assumir a sua família. Poder do coração falou mais alto. Ele rompeu com Dona Luzia. Ele veio para nossa casa, para o nosso lar. Continuei firme com o meu propósito. Pessoal do evangelismo, que eu agradeço do fundo do coração, do catolicismo idem, do centro espírita também, todos ali unidos em oração e trazendo Jesus para minha vida. Vencemos. Por outro lado, aconteceu algo terrível com Dona Luzia. Não foi pedido meu, eu seria incapaz disso. Mas ela sofreu um acidente terrível. Um vazamento de gás lá no apartamento que ela morava. Dona Luzia não resistiu, morreu. Foi no auge da pandemia e sequer ela pôde ter um enterro digno. De acordo com o que eu fiquei sabendo, o coveiro responsável pelo enterro de Dona Luzia ficou admirado com o peso daquele caixão. Em 4 homens. E eles não suportaram o peso, tiveram que chamar um outro para ajudar. Só eu sabia por que aquele caixão pesava tanto. Assim como eu imagino que deva ter ido em chamas rumo ao inferno. Não tenho dúvida. Dona Luzia foi para o inferno. Mas no fundo eu o escrevi para servir como um alerta. Cuidado. Quando você não chama uma pessoa, não convida uma pessoa e ela vem entrando na sua vida de maneira sorrateira. Bom, na verdade nem sorrateira fora Dona Luzia. Ela foi entrona mesmo. Então você tem que desconfiar. De acordo com a conclusão de todos os envolvidos nessa história, se eu não tivesse lutado, Paulo teria ficado com a Dona Luzia. O Paulo teria ficado com a Dona Luzia. Apesar dele ter 35 anos à época e ela 60. Ele não conseguia enxergar mais essa distância, assim como ele só via nela qualidades. Essa era a história que eu tinha para contar, onde prevaleceu a força do amor, poder do coração. Gostaria muito de obter a partir de agora o seu comentário.